Olá, aqui é o pastor José, da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva. Bom dia para todos vocês que vão acompanhar esse estudo de escatologia, falando sobre o sermão escatológico de Jesus, na semana da Paixão, na terça-feira, quando Jesus falou desse sermão, ele ensinando aos seus discípulos e falando sobre as coisas futuras, as coisas que ia acontecer. O juízo divino sobre Jerusalém e o mundo. No capítulo 24 de São Mateus, o versículo 1 a 51. Este é o quinto e último discurso do Senhor Jesus, apresentando por Mateus, demonstrando como superior e legislador divino, como o profeta prometido desde o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 18, versículo 18 e 19. Esse discurso é sobre a presença do reino, onde encontramos ensino escatológico. Ele tem por objetivo mostrar uma relação entre Moisés, autor dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e o Senhor Jesus, apontado como o enviado de Deus, o Messias prometido e filho de Davi, o rei dos judeus. Entretanto, antes de estudarmos detalhadamente as particularidades escatológicas, esse assunto é tão empolgante e complexo, devemos ler, ou devemos ter uma visão geral da intenção de Mateus. Nós devemos procurar a entender o que Mateus estava escrevendo através do sermão de Jesus, ao registrar dessa maneira a história de Jesus. Vamos entender por que Mateus registrou essa intenção de Jesus em ensinar os eventos final da história da humanidade. Vamos perceber que esse acontecimento futuro tem relação com o início da história de Israel. Como mencionamos logo, ao iniciamos o estudo deste evangelho, Mateus estava escrevendo para provar aos seus leitores de todos os tempos que Jesus era cumprimento das profecias feitas durante todo o tempo da história de Israel. Jesus era Messias prometido, o Redentor de Israel, Redentor de todo mundo, o Filho de Davi e o verdadeiro Filho de Deus. Quando Deus chamou Abraão, em Gênesis, no capítulo 12, versículo 2 e 3, deu-lhe uma tarefa e uma promessa a Abraão. Ele deu um trabalho, mas depois ele prometeu a Abraão e seus descendentes deveria ser benção para toda a família da terra. Mateus teve por propósito mostrar que Jesus, essa tarefa e essa promessa estava sendo cumprida.
como o cumprimento extrema de Deus para todo que nele confia, Jesus é mostrado como a única autoridade, mestre, pregador, curador, supremo. O Antigo Testamento profetizou isso. Jesus o cumpriu. Mas Mateus viveu além da morte salvadora de Jesus e da sua ressurreição na época da igreja. Então salatiou que isso também era parte do plano de Deus. Jesus tinha dito que sua igreja seria estabelecida e que o inferno não prevaleceria sobre ela. Vivemos agora no tempo da igreja, com a presença de Jesus. Nós apoiando, esperando o fim dos tempos. Quando Deus concluirá o que começou com Abraão na antiguidade. Assim, depois dessa visão, agora o sermão escatológico, o quinto discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Mas o que quer dizer escatologia? Escatologia é a parte da teologia que estuda os eventos do fim dos tempos e a doutrina das últimas coisas, o estudo daquilo que acontecerá na segunda vinda de Cristo no final dos tempos. Meu prezado e seguidores da rede social, e vocês que escutam e observam os meus vídeos, as gravações do estudo sobre a teologia escatológica, a tentativa de conhecer o futuro sempre atraiu a atenção de muito. Você deve conhecer pessoa que percorre a médium, adivinho e profeta para conhecer o futuro. Pessoas que visitam muitas casas para saber o futuro. Outro procura as profecias do Nostradamus, que se aventuraram a escrever sobre o assunto nos nossos dias. Com tanto conhecimento disponível, existe uma indústria lucrativa que chama a atenção das pessoas, projetando o que poderá ocorrer nesses dias. Você também tem a curiosidade em relação a esse acontecimento. Gostaria de saber como será o fim do mundo. Você gostaria de saber, né? O que vai acontecer no fim do mundo. Essa e outra pergunta é que motiva as pessoas a quererem conhecer mais sobre esse assunto. Essa palavra de Jesus, chamada de discurso escatológica, o discurso das oliveiras, foram pronunciados no Monte das Oliveiras,
ainda na terça-feira, 3 dias antes de Jesus ser crucificado. Sobre o final dos tempos, existem várias teorias e posições em relação à cronologia dos acontecimentos. O capítulo 23 do livro de São Mateus relata nos últimos versos as poderosas palavras de Jesus, o rei rejeitado. Na condições de profeta, preveniu nesse sermão os acontecimentos daquele tempo ainda futuro, em que ele reatará as suas relações com Israel. Pouco antes de sua volta gloriosa à terra, Jesus fez 3 predições. Veja aí a primeira que Jesus fez. Ele fez 3 predições. Ele predisse que, por causa dos pecados de Israel, haveria juízo contra aquela geração. No versículo 36 do capítulo 23. Segunda predição. A casa de Jerusalém seria deixada e deserta. Versículo 38 do capítulo 23 anterior. Significando que o templo ficaria deserto. E ainda uma outra palavra de Jesus foi muito objetiva. A terceira predição. Ele não seria mais visto por toda a população, até seu retorno glorioso, quando novamente se ouvira: bendito o que vem em nome do Senhor. Versículo 39. Ora, adiante dessas 3 palavras proféticas de Jesus, você pode imaginar o que os discípulos ficaram pensando. Não é de surpreender? É de surpreender. Que tem associado a destruição de Jerusalém à volta de Jesus. O capítulo 24, aonde nós estamos estudando, dá continuidade a estes temas. O verso 1 relata que quando Jesus saiu do templo de Jerusalém, os discípulos se aproximaram dele e chamaram sua atenção para a beleza do templo. A construção do edifício. Ele, porém, disse, para observar bem, aquela construção, porque não ficaria pedra sobre pedra, tão grande seria a destruição de Jerusalém, no versículo 2 do capítulo 24. Mas, porque Jesus disse que aquele lugar ficaria isolado, não era aquele o templo de Jerusalém? Não tinha sido construído por Salomão e posteriormente reconstruído por Zorobabel? E ainda estava sendo finalizado por Herodes. Ao contemplar aquela bela construção, Jesus disse que tudo seria destruído. Por quê? Porque aquele belo templo, toda a cidade e os seus habitantes estavam sob o julgamento
por causa do pecado. Jerusalém estava sob julgamento, na verdade, o mundo todo está sob julgamento. Fazia 40 anos que aquele templo estava sendo reconstruído por Herodes. Conforme a história nos relata, antes mesmo de ser construída, as obras, o templo foi literalmente destruído. O julgamento veio pouco tempo depois, no ano 70, quando as forças romanas, lideradas por Tito, invadiram a cidade e a destruíram. Aproximadamente 40 anos depois da morte de Cristo. Cronologia. É uma cerca de 40 anos. Fazia 40 anos que Jesus tinha morrido. As pedras não ficaram sobre as outras. Tudo veio ao chão. Anos mais tarde, com a colocação das diversas pedras que tinha sido derrubada, preservou o que se chama ainda hoje de Muro da Lamentação, aquele muro da lamentação lá em Israel. Este sermão profético de Jesus tem sido interpretado erroneamente por muitos movimentos e seitas. Tem usado este belo e importante discurso para disseminar ideia errada a respeito do fim do mundo. Diante das declarações de Jesus, os discípulos pediram quando já estava no Monte das Oliveiras: dize-nos quando sucederá ou sucederão estas coisas. Eles perguntaram a Jesus: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Versículo 3. Ou do fim do mundo. Perceba novamente que eles associaram os dois eventos: a destruição de Jerusalém e do templo com a volta de Jesus. Muitos judeus criam que imediatamente antes do Messias vir, a nação judaica passaria por algum dia de terrível e tribulação. Alguns deles rotularam tal período de as dores do parto, da vinda do Messias. Então Jesus usou essa terminologia, conforme o verso 8, no capítulo 24. Enquanto falava sobre o que deveria acontecer antes da sua volta, Jesus usou esse conceito dizendo: porém, tudo isso é o princípio das dores. Versículo 8. Originalmente, a palavra tem exatamente o significado de dores de parto. Ao olharmos todo o texto do capítulo 24, do verso 3 a 51, podemos dividi-lo. Nós fazemos uma divisão em 5 etapas. Não é para se misturar, é para dividir em 5 etapas. A primeira etapa inicia das dores de parto do Messias, versículo 3 a 14. A segunda etapa é da grande tribulação, versículo 15 a 28.
do capítulo 24. A terceira etapa da vinda do Filho do Homem, versículo 29 a 31. A quarta etapa da vigilância, versículo 32 a 44. Você tem que ter cuidado. Parte 5, a etapa 5, a divisão, a etapa da vida prática, versículo 45 a 51. Então, está aqui dividido em 5 etapas. O capítulo 24. Aí a primeira etapa é das dores de parto. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. E que os irmãos continuem orando por mim. E Deus, continue abençoando e me dando sabedoria em nome de Jesus. E acompanhe esse estudo para o seu crescimento espiritual. Cresceis na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pense que esses movimentos é o fim do mundo, não. Coisas maiores ainda vai acontecer. A tribulação não é para o Brasil, é para Israel. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos.